Oi, pessoal. Bom, bem-vindos ao terceiro episódio do programa Jornada da Transição. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre a importância da experimentação. Eu acho que esse é um episódio realmente bem importante para quem está estudando aí uma transição de vida ou de carreira, porque ele traz um pouco, ele desconstrói, de certa forma, um modelo que nós aprendemos ou que nós fomos condicionados quando a gente pensa em mudanças ou transição, que é aquela coisa de se planejar muito, de buscar muita informação, para depois nós darmos um passo efetivo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Todo esse episódio está fundamentado na linha da Hermine Barra, que é a autora que eu usei no meu mestrado e que eu uso nos processos de coaching quando eu trabalho com a transição de carreira. Então, quem tiver interesse nesse tema, eu recomendo muito o livro dela, que é Identidade de Carreira. Ele ficou por um tempo esgotado, mas talvez em inglês a gente ainda encontra, em português ele foi esgotado, eu não sei agora como que tá. Ok? Então vamos lá? De antemão eu peço já desculpas pelo pouco de ruído externo que vocês vão ouvir, porque minha filha tá brincando na área externa, tá na piscina e o barulho vem. E, então vai ter às vezes um barulho de criança aí no fundo, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então é isso, a gente vai falar sobre transformar o nosso modelo padrão, que nós aprendemos que primeiro a gente deve planejar e depois agir, para trabalhar com o modelo de projetos experimentais, que é quando a gente primeiro vai agir com base na ação. A ação ela vai nos dar um feedback, ela vai retroalimentar a nossa experiência para que a gente possa fazer ajustes de rota, conhecer com maior profundidade prática, né, aonde a gente quer pisar, e isso acaba sendo muito mais útil e muito mais rico do que se a gente ficar só naquela busca incessante por informações, né? O que a Ibarra fala é que o modelo padrão geralmente ele não funciona, a gente acaba em empregos que não combinam com a gente e que essa pesquisa incessante ela acaba nos deixando confusos e às vezes paralisados, a gente acaba não fazendo nada, aquela coisa, sabe, aquelas pessoas que fizeram 1000 cursos, plano de negócios, pesquisaram, tem tudo planilhado, tudo documentado, mas de prático mesmo, fez nada ou quase nada, né? O que a Ibarra nos ensina é que projetos experimentais, eles que dão a base para uma boa transição de carreira, tá? Então vamos entender um pouco melhor essa forma dela pensar. Eu acho bem legal que ela traz um conceito que a gente precisa ter claro, que a gente tem que rejeitar muitas vezes o mito de que existe um emprego único e perfeito, né? Que na vida a gente vai encontrar esse emprego único e perfeito do faça o que você ama, faz o que tem sentido e que ele tá ali, né? A nossa espera para acontecer. O que ela nos ensina é que nós somos seres, né? O ser humano ele é muito complexo e dentro de nós habitam diversas identidades, né? Corrobora um pouco com o que o Ciampa fala, né, nessa coisa de identidade metamorfose, que aos poucos a gente vai se construindo na vida, né? É, então, é preciso que a gente teste os nossos múltiplos eus, né? O Steiner, quando ele traz o mapeamento biográfico, ele fala lá na fase dos 21 aos 28 anos, que é uma fase muito propícia para experimentação, para você testar carreiras diferentes, projetos diferentes, porque isso vai dar uma base para depois você consolidar o seu lugar. Então, esse é um ponto, a gente tem que rejeitar, né, ou não ter uma certa inocência ou romantizar que existe um emprego único, ideal e perfeito, né? Por exemplo, nesse meu processo de construção de carreira e de vida com propósito, eu tive que atuar com carreiras paralelas para preencher o que esses múltiplos eus que habitam em mim eles ansiavam, né? Então, por exemplo, aula na faculdade é algo que me preenche de propósito, é algo que eu realmente acredito que uma mudança no mundo ela só ocorre por meio da educação, que é o maior força de transformação social, a educação. O coaching
que era uma forma que eu sentia falta na minha formação inicial de por meio do meu trabalho, ajudar as pessoas de alguma forma e num caráter um pouco mais individualizado. A consultoria que eu sou sócia, né, um acaba atendendo uma lacuna mais financeira, o outro de propósito, o outro de demanda social. Então, é isso, né? A Emily Barra explica isso. Dentro da gente habitam diversos eus e a gente precisa alimentá-los, né? E muitas vezes não vai ser um emprego único que vai dar conta disso tudo, né? Bom, como vocês sabem, eu mudei para o campo, então um galo cantando também é um tipo de ruído que às vezes atrapalha aqui o vídeo, mas vamos lá. Então, os projetos experimentais, ela fala que é uma forma da gente testar esses múltiplos eus em prática. Então, eu vou experimentar por meio de projetos possíveis ocupações profissionais, laborais, para que eu entenda se é aquele caminho que eu quero seguir ou não. Né? Então, para que a gente possa entender, ela dá aí 3 formas da gente conduzir projetos experimentais. Ele está totalmente desregulado, né? Porque tá no meio da tarde ele cantando assim, esse galo, alucinadamente. Então, a primeira forma, ela nos traz períodos sabáticos. O que é isso? Você conceder a você mesmo um tempo dedicado a projetos, né, projetos ativos, para essa experimentação. Então você pode, por exemplo, eu trabalho no mundo corporativo, eu não tenho tempo, não tem como eu me dedicar nada fora disso aqui. Ok, então por que você não pega as suas férias? Não é o melhor dos mundos, férias deveriam ser para a gente descansar, mas se é uma questão que está te incomodando há tempo, que você não se enxerga mais ali, você vislumbra uma nova área, usa o tempo de férias para você testar algum projeto, para você chegar um pouco mais próximo, né, experimentar essa possível área que você agora tem se interessado ou que você tem notado aí que está te chamando há um tempo. Né? Então, podemos usar os meses de férias, podemos ser voluntários em projetos específicos, né, em que a gente atue não pelo dinheiro, mas pelo conhecimento e pela experiência prática mesmo. Né? Se voluntariar em alguns projetos e sentir na pele o que é viver ali. Então, por exemplo, quando nós fizemos a transição de São Paulo para o sul de Minas e nós viemos morar no sítio, a gente chegou a passar um tempo curto, mas numa ecovila, né, uma vila rural, e a gente ainda não tinha filhos quando a gente teve essa experiência, mas é aquela coisa, será que a gente ficar no meio do mato pra gente funciona? Será que não vai dar um tédio? Será que a gente não vai estranhar, né? E ficar um tempo curto, né, só colaborou pra gente validar um pressentimento que a gente gosta, né, eu e o meu marido, e depois as nossas filhas, nós gostamos mesmo de estar próximo à natureza, que é o que nos nutre. Né? Então isso poderia ter sido uma outra experiência, poderia falar, gente, é legal, mas para passar um final de semana, é legal para ficar uns dias de férias, mas para morar não dá. Né? Então esses projetos, esses períodos sabáticos, a pandemia acabou para nossa família sendo um grande período sabático para esse teste, para essa experimentação. Né? Então outra forma que ela fala também dos períodos sabáticos é você se tornar sombra de alguém. Então você tem alguém que te inspira, alguém que está num caminho que é o que você quer seguir. Se você tiver a oportunidade, o contato de ficar com essa pessoa por um tempo, observando o dia a dia, observando como as coisas acontecem ali, isso ajuda também. Tá? Então, uma forma são os períodos sabáticos. Outra forma que ela traz são os projetos de ramificação. O que é isso? No episódio, né, da onde vem o nosso medo, a gente entendeu um pouquinho o que acontece, né, com a zona de conforto, zona de pânico, a zona de medo. É natural. Uma mudança, ela traz medo. Mudanças drásticas nos assustam ainda mais. Então, o que acontece? Os projetos de ramificação que ela sugere é quando você faz experiências breves em uma área periférica, né, não é a sua ocupação principal,
mas que você testa esses seus possíveis, esses seus múltiplos eus, né? Então é um teste de uma versão inicial, reduzida do seu possível emprego, né? Do seu possível trabalho, do seu possível trajeto profissional futuro. Então, essa é uma outra forma de você trabalhar. Então, projeto de ramificação, ele permite que você fique com um pé na sua identidade atual e um outro pezinho numa identidade futura, né? E isso dá uma segurança, diminui o medo para a transição. Outra forma que a Ibarra nos diz é a pesquisa conversacional, né? Tem um outro livro que chama Design da Vida, que os autores eles usam design thinking para trabalhar a carreira e projetos, e eles também sugerem uma etapa de pesquisa conversacional, eles dão outro nome no livro, mas qual que é a ideia? Que você conversar com pessoas que passaram por diferentes experiências de vida e que se dedicam ao trabalho que você imagina fazendo aí no futuro, que você se imagina fazendo. Então, é marcar um bate-papo, conversar, se aproximar, entender para que ela fale o que deu certo, mas também o que não deu certo, as frustrações, né, o que ela... como ela lidou com alguns desafios, porque é isso, né? Às vezes a pessoa ela já tem uma curva de aprendizado, para que você vai ter que passar por isso tudo de novo? Tenta já entrar no caminho com essa curva de aprendizado, né, um pouco mais elaborada. E um ponto interessante que a Ibarra fala é que o nosso meio, né, ele determina a nossa visão de mundo. Então ela explica, se você, por exemplo, atua na área de direito, seus amigos são que fizeram faculdade com você, depois o que fizeram após, depois os do escritório, e aí você vai para happy hour com esses amigos, final de semana quando tem um evento, um aniversário, às vezes é desses amigos, você acaba ficando muito limitado a esse círculo e que provavelmente não vai te agregar para uma transição, se você quer, né, fazer uma transição diária mesmo. Então ela sugere que você faça uma variação, né, que você busque outros grupos de amigos, uma nova rede social conectada com o seu caminho de destino. Porque essa rede social, ela vai te alimentar, ela vai trazer informações, ela vai te colocar em contato com pessoas que para o seu caminho pode ser interessante. Então, essa é uma terceira dica dela em relação a projetos experimentais. Eu falei sobre o modelo dela num vídeo, mas eu vou retomar aqui só para a gente se aprofundar. Então, ela fala para fazer uma transição de carreira que a gente deve primeiro explorar nossos possíveis selfies, esses múltiplos eus que habitam em nós, né? Então, ela coloca aqui, perguntar, né? Quem eu quero me tornar, depois testar essas novas identidades. Depois que você fizer o teste, você consolida a mudança. Vou falar sobre cada um deles. Então, esse é o círculo de aprendizado da Hermine Barra, né? E como resultado final, o que ela fala? Que se você seguir esse modelo, você acaba, né, passando aí por uma mudança de carreira, uma transição de carreira, em que você atinge uma congruência entre quem você é e o que você faz na vida. E experimentando isso, é que você vai mudar suas relações, criar sentido, né? Então, é no mundo da ação que a Hermine Barra trabalha o tempo todo, tá? Então, seguindo aqui, dentro do modelo dela, a primeira etapa é você explorar os possíveis selves, né, os possíveis eus, e com base na pergunta, quem eu poderia ser? Né? Quem eu quero ser? Que possíveis novas identidades eu posso assumir? E nesse primeiro momento, sem filtro. Ah, isso dá dinheiro, isso não dá, isso eu tenho capacidade, isso eu não tenho. Não, sem filtro. Sempre com um olhar muito mais do que te brilha o olho, né? Do que te traz satisfação, o que você imagina que te realiza, né? Que te preenche. E ela fala que aqui é um processo mais prático do que reflexível, que não é para perder muito tempo querendo filosofar sobre esses possíveis selves, sobre essas identidades. A ideia aqui é você deixar fluir em um grande brainstorm, né? De possibilidades, aí sem grandes filtros, tá? Depois disso,
a gente entra na etapa de testar essas novas identidades. Então, é experimentar na prática o que você pretende se tornar. É aquilo que eu falei, você mantém um pé na identidade antiga, que te dá uma segurança, e o outro nas novas possíveis identidades. É uma fase que ela diz que é super comum ter ansiedade ou medo, porque você está num limbo entre uma identidade consolidada, algo que você já tinha construído, de certa forma solidificado, para um território novo. E isso gera medo. Então, aqui é comum, quando você está com um pezinho lá, né, você querer voltar para sua zona de conforto. Lembra, a gente falou sobre zona de conforto. Então, eu ponho um pezinho lá, nessa nova identidade, mas eu me assusto, eu tenho medo, eu volto. Né? E esse é o perigo de quando a gente não analisa esse processo, entendendo que ansiedade e medo fazem parte, né, de uma transição. E seguindo aqui, então, como que ela fala desse teste de novas identidades? Né? Então, uma forma é você experimentar essas novas identidades, fazendo testes em escalas limitadas. Então, você não se compromete ainda com um caminho particular, você não toma nenhuma decisão definitiva, tipo, vou largar o meu emprego e vou já fazer a transição, né? Na verdade, é uma investigação para você confirmar alguns procedimentos, você verificar o que é viável, o que não é viável, o que é atraente, o que não é atraente. E ela sempre fala de uma reflexão em que você sinta tanto a razão quanto a emoção nessa fase de experimentar novas identidades. Então, por exemplo, quando nós viemos para cá, nós ficamos um tempo no sítio, trabalhando do sítio. Né? Eu continuei com meus atendimentos de coaching online, eu migrei para experimentar o que é ter aula online, o que é dar aula online, que no primeiro momento eu tive uma certa resistência e depois eu vi que funcionou. Experimentei a consultoria, trabalhar com dados de pesquisa e fui testando o que funcionava, confirmei alguns pressentimentos, algumas coisas que eu achei que seriam de uma forma, eu tive que ressignificar que não foram. Então é isso, é um período de entendimento dessa essa nova etapa que você pretende aí seguir. Né? Opa, voltei, vamos aqui para o próximo. Outro ponto que ela fala, mudança das relações, né? Isso é interessante porque ela fala que é uma fase também de você buscar e encontrar pessoas que podem ajudar você nessa jornada, nessa transição, né? Pessoas que são ponte, pessoas que trazem outras referências, pessoas que você admira, que servem de referência para o que você quer se tornar, né? E ela diz que aqui é muito comum que essas pessoas elas vão estar fora do seu círculo de relacionamento atual. Né? E o que é interessante é que ela diz que relacionamento, as pessoas do seu círculo atual de relacionamento, elas podem muitas vezes atuar como barreiras ou sabotadoras. Por quê? Elas estão ancoradas à sua identidade atual, né? Naquilo que você construiu, que fez sentido e que elas vão reforçar isso. Então, se você não mudar as relações, você pode ficar emperrado num processo de transição. Né? Então veja que isso é muito próximo do conceito de carreira sem fronteiras, né? Que você discute o porquê, né, de determinada carreira, mas também com quem você se relaciona. Né? Então esse é um ponto que vale a pena vocês se atentarem. Né? Quem são referências? Que pessoas poderiam me ajudar? Quem são pessoas que podem se tornar referência para uma vida que eu estou buscando? Eu lembro que quando eu tinha, acho que era 26 ou 27, eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, numa multinacional, e ainda, né, na minha primeira formação, na área de marketing, e eu olhava o meu diretor de marketing e não me inspirava nada. E não era a pessoa em si, era um profissional super competente dentro da área dele, uma pessoa que em termos assim, se dava bem, não era nada disso. Era só, eu não me espelhava, né? Eu olhava para aquilo que estava acima de mim, né? Vamos supor que eu estivesse subindo uma montanha, quem chegou lá na frente, e eu não queria ter aquela vida.
Apesar dele, se você perguntar, é um executivo de sucesso. Mas não era uma vida que cabia dentro dos meus valores, dentro do que eu priorizava. Então, quem são as pessoas que te inspiram hoje? Tente entender a história de vida delas, o caminho que ela percorreu, né, as escolhas que ela fez. Isso pode te ajudar nesse processo de transição. Né? E o outro ponto é a criação de sentido, né, que a Ibarra explica que é você interpretar o que está acontecendo com a sua vida hoje, dar significado para o seu questionamento, reinterpretar o que aconteceu no passado e criar a sua história, né? E criar uma história que conecte o passado com o presente e esse futuro. A Ibarra fala que nós só conhecemos quem somos quando nós conhecemos as nossas histórias. Por isso que, por exemplo, dentro de coaching, a gente usa muito o mapeamento biográfico que o Steiner traz, né? De uma forma muito ainda superficial, né? Uma investigação biográfica, porque quem quer fazer mapeamento biográfico mesmo precisa se dedicar né, por um período muito, muito maior, tá? Então vamos seguir aqui. A terceira etapa é a consolidação da mudança, né? Nessa etapa é onde você fecha o ciclo, né? Você tem prioridades, você redefine seus pressupostos básicos, você atualiza um pouco os seus conceitos, é onde você realmente se conecta com seus valores pessoais e profissionais mais profundos ali, né? E você vai, com base na sua experiência, acumulando essas pequenas vitórias, conquistando novas habilidades para chegar nesse momento, né, de quem eu sou é igual ao que eu faço na vida profissional, né? Esse é o ponto. Então aí o ciclo, né, se fecha. Por fim, né, só para a gente fechar como dar esse assunto, né, a gente poderia discutir ele por muito mais tempo. A Ibarra também fala que muitas vezes a transição ela ocorre por um momento de alerta ou um momento de distanciamento. O momento de alerta são eventos inesperados na nossa vida que geram insights. Então, por exemplo, uma demissão. Às vezes a gente fala que quando você não escolhe a vida, escolhe por você. Então, às vezes uma demissão ela é um empurrão inicial para esse processo de transição. A pandemia, por exemplo, no nosso caso, para a nossa família, a pandemia ela foi o alerta. Ela foi o que proporcionou a gente experimentar o que era viver longe de uma metrópole, com filhos, sem perder o que para a gente era valor, que era uma boa educação para os filhos, que era atuar profissionalmente nas áreas que nos preenchiam. A gente não queria se isolar do mundo e viver no mato com a renda só das oliveiras e de leite, essas coisas, né? Esses são projetos paralelos. Então isso foi bem importante. Ou distanciamento, que é um período que você se afasta de uma situação de estresse e olha para a sua vida com uma nova perspectiva. Então, às vezes, é numa viagem que você faz, que você se desconecta daquele modo piloto automático e aí vem alguns insights de, nossa, realmente eu tenho que fazer uma mudança, sabe? Isso não está mais fazendo sentido. Um sabático, ou coisas desse tipo. Tá bom? Bom, realmente eu recomendo que quem tem interesse leia Identidade de Carreira, da Hermine Barra. Eu acho que é um livro excelente para quem está pensando em fazer uma transição. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, o episódio 3. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!